existe uma imagem que você provavelmente carrega há anos sem perceber que é falsa. Uma mesa longa, cadeiras altas, um salão iluminado, toalha branca. Isso é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, pintada em Milão no século XV, 15 séculos depois dos fatos. A casa real, onde Jesus se sentou com seus discípulos, não tinha cadeiras, não tinha salão, provavelmente não tinha nem janelas de vidro. E o que os arqueólogos encontraram embaixo de uma igreja em Cafarnaum, em 1968, virou de cabeça para baixo tudo o que achávamos saber sobre onde o Evangelho nasceu, porque o Evangelho não nasceu em palácios, nasceu em casas de pedra com teto de barro. E quando você entende como essas casas eram, os textos que você leu a vida inteira começam a fazer um sentido completamente diferente. Pedro era pescador, e isso no século I significava uma coisa muito específica. Ele não era pobre, mas também estava longe de ser rico. Os pescadores do Lago da Galileia formavam uma espécie de classe média do mundo antigo. Tinham barco próprio, pagavam impostos, tinham contatos comerciais. Pedro era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que tinham barcos e empregados. Era um homem que trabalhava com as mãos, que cheirava a peixe no fim do dia, que conhecia cada ventania do lago pela textura do ar, que acordava antes do sol e voltava quando o sol já queimava. A casa onde ele morava, em Cafarnaum, foi encontrada. Não é uma teoria. É uma estrutura de pedra basáltica negra, a mesma pedra vulcânica escura que ainda cobre o chão da região do Lago de Galileia até hoje. Os muros tinham entre 50 e 70 centímetros de espessura. O espaço interno da sala principal cabia confortavelmente umas 8 ou 10 pessoas sentadas no chão. Era isso. Uma família inteira vivia nesse espaço. Mas havia um detalhe que os arqueólogos notaram logo de cara e que nenhum manual de história antiga costuma mencionar. Na parte de baixo da casa, separada por um degrau de pedra, havia um espaço para os animais, o burro, as cabras, talvez algumas ovelhas. Eles dormiam ali, e o calor que emanava do corpo desses animais durante a noite subia pela pedra e aquecia o espaço onde a família dormia. A casa não era dividida entre humanos de um lado e animais do outro por uma questão de preferência. Era uma solução térmica, prática, testada por gerações. E quando Lucas descreve o nascimento de Jesus num presépio, o que ele está descrevendo não é um lugar abandonado ou improvisado. Está descrevendo o espaço inferior de uma casa habitada, onde a família que hospedava Maria e José tinha posto o bebê porque era lá que havia calor. O teto era plano, sempre. Em toda a Palestina do século I, os tetos das casas comuns eram planos e construídos com vigas de madeira, sobre as quais se colocavam galhos entrelaçados, depois juncos, depois uma grossa camada de barro compactado. Esse teto precisava ser passado com um rolo de pedra depois de cada chuva forte, para fechar as rachaduras. Muitas famílias guardavam esse rolo na própria cobertura. E o teto plano não era apenas telhado, era a extensão da casa. Era onde se dormia nas noites quentes de verão, onde se secavam figos e azeitonas, onde Pedro subiu para orar na hora do meio-dia, exatamente como Atos descreve no capítulo 10. E então você lê Marcos capítulo 2 com outros olhos. 4 homens carregando um paralítico até onde Jesus estava ensinando. A multidão estava tão grande que não conseguiam entrar pela porta. Então, subiram ao teto e abriram um buraco. A maioria das pessoas lê isso como um gesto desesperado e quase impossível, como se tivessem arrombado uma estrutura sólida. Mas abrir um buraco no teto de barro e galhos não era um gesto impossível, era trabalhoso, era barulhento. Certamente chamou atenção, mas era tecnicamente simples. O milagre não estava na engenharia, estava na fé, que moveu 4 homens a subir no teto
de uma casa alheia, com um paralítico nos braços, porque recusavam aceitar que não havia outra forma de chegar até Jesus. O chão da casa era terra batida, às vezes coberto de palha ou juncos. Era varrido com regularidade, mas sempre havia poeira. Sempre havia a possibilidade de uma moeda pequena desaparecer invisível entre o pó e a palha. E quando Jesus conta a parábola da mulher que perde uma moeda e varre a casa inteira procurando, ele não está usando uma metáfora abstrata. Está descrevendo uma manhã de sexta-feira em Cafarnaum. Uma mulher ajoelhada no chão de terra, passando a mão entre as fibras da palha com uma lamparina na outra mão, porque a lamparina era a única coisa que tornava possível achar algo naquele chão escuro. A iluminação. Esse é um detalhe que muda tudo quando você para pensar. As janelas eram pequenas e altas, propositalmente pequenas, para manter o frescor no verão e o calor no inverno, e para preservar a privacidade. Durante o dia, dentro de uma casa comum, era penumbra constante. À noite, era escuridão quase total, quebrada por uma única lamparina de cerâmica do tamanho de uma mão, com um pavio de linho mergulhado em azeite de oliva. Essa chama iluminava uma área de talvez 1 metro ao redor. O resto da casa sumia na sombra. Isso significa que quando Jesus fala das 10 virgens e da importância de ter azeite suficiente para as lamparinas, as pessoas que o estavam ouvindo não estavam recebendo uma metáfora bonita. Estavam ouvindo uma história sobre uma experiência que conheciam no corpo. A angústia de uma lamparina que começa a tremer porque o azeite está acabando. O momento em que a chama enfraquece e a sombra avança. Não havia interruptor na parede. Não havia luz de emergência. Quando o azeite acabava, a escuridão era total e absoluta. E ir buscar mais azeite à meia-noite, numa cidade palestina do século I, era uma aventura que poucos estariam dispostos a enfrentar. A água era outro recurso que nós, do século XXI, temos completamente dificuldade de imaginar. Não havia torneira, não havia poço privado na maioria das casas. A água vinha de cisternas comunitárias ou de fontes próximas, e era tarefa das mulheres ir buscá-la todos os dias, com jarras de barro ou de pedra na cabeça, caminhando. Esse era o ritmo da manhã. Antes do café, antes de qualquer outra coisa, a água. E as jarras de pedra que João menciona no casamento de Caná, aquelas 6 que Jesus mandou encher, não eram objetos decorativos. Eram os recipientes de purificação ritual que toda casa judaica precisava ter. A lei judaica dizia que a pedra não podia se tornar impura, por isso as jarras de água para os ritos religiosos precisavam ser de pedra. Cada família que recebia visitas precisava ter essas jarras cheias. Era o equivalente antigo de ter o banheiro preparado antes dos convidados chegarem. Você já se perguntou por que Jesus comer com pecadores e publicanos causava tanto escândalo? Não era só uma questão de má companhia. A mesa, em toda a cultura judaica do século I, era um ato de aliança. Comer junto significava declarar que você pertencia ao mesmo grupo, que aceitava as mesmas regras de pureza, que reconhecia o outro como parte da sua comunidade. Quando os fariseus viam Jesus sentar à mesa com Levi, o cobrador de impostos, eles não estavam apenas reclamando da escolha de amigos. E estavam dizendo que Jesus estava quebrando um código que definia quem estava dentro e quem estava fora do povo de Deus. E Jesus usava exatamente esse código, essa linguagem da mesa, para dizer que o reino de Deus não reconhecia as fronteiras que os homens tinham traçado. Aqui quero te fazer uma pergunta, e preciso que você pense de verdade antes de responder nos comentários. Se Jesus chegasse hoje na sua cidade e quisesse jantar com alguém que a sua comunidade considera indigno demais para receber, você conseguiria abrir a porta da sua casa para essa cena? Não de forma abstrata. Na sua casa real,
na sua mesa real. As casas dos sacerdotes e das famílias mais ricas em Jerusalém eram muito diferentes. As escavações no bairro judeu de Jerusalém encontraram casas com 2 ou 3 andares, pátios internos, mosaicos no chão, afrescos nas paredes, mikvaot escavados na rocha. Um mikve é um banho ritual de imersão, uma piscina profunda o suficiente para que uma pessoa adulta pudesse se submergir completamente. Era parte do cotidiano religioso judaico, e havia um em praticamente todas as casas dos sacerdotes. A pureza ritual não era algo que se praticava no templo uma vez por ano. Era parte da estrutura física da casa, escavada na rocha embaixo do chão. Mas a maioria dos discípulos de Jesus não vinha dessas casas. Mateus tinha sido cobrador de impostos, alguém socialmente desprezado. Simão, o Zelote, tinha um passado político explosivo. Tomé e Filipe eram homens comuns da Galileia. Pedro, Tiago e João eram pescadores. E quando eles seguiram Jesus, quando deixaram suas redes e suas mesas de impostos, eles não entraram num palácio. Continuaram dormindo em casas de pedra com chão de terra. Continuaram acordando com o cheiro da fumaça que ficava presa nas paredes porque as janelas eram pequenas demais para ventilar bem. Continuaram comendo, sentados no chão, recostados sobre o lado esquerdo, com o braço apoiado num coxim, porque essa era a posição do homem livre na tradição judaica do primeiro século. Deitar-se para comer era a declaração física de que você não era escravo. Por isso, a última ceia não era uma cena de pessoas sentadas em cadeiras altas. Era 13 homens recostados no chão de um aposento alto, em silêncio pesado, enquanto Jesus partia o pão. Quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, as pessoas que o ouviam pensaram nas casas que conheciam. Casas onde a família se ampliava quando um filho se casava e construía um quarto novo no mesmo pátio. Casas onde a chegada de um neto significava mais uma cama no chão da sala principal. A ideia de uma casa que sempre tem espaço para mais um não era romantismo teológico para eles, era arquitetura. Era o modo como as famílias galileas cresciam, acrescentando cômodos, abrindo novos espaços, nunca fechando a porta para os que pertenciam àquela linhagem. E foi nessas casas que o evangelho sobreviveu, não em templos. Paulo menciona a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, a igreja na casa de Ninfa, a igreja na casa de Filemon, esses grupos de crentes que partiam o pão juntos, que liam as cartas dos apóstolos em voz alta, que cuidavam dos doentes da vizinhança, faziam tudo isso em salas do tamanho de um quarto médio, com chão de pedra ou terra, iluminados por 1 ou 2 lamparinas de azeite tremulando nas paredes. A encarnação não escolheu grandeza arquitetônica. Escolheu um teto de barro que podia ser aberto por 4 homens desesperados. Escolheu um chão onde uma moeda podia se perder e ser encontrada com alegria. Escolheu uma lamparina pequena que precisava de azeite para não apagar. Escolheu uma mesa onde o simples ato de sentar junto já era uma declaração de quem você era e do que acreditava. Há algo profundamente perturbador em perceber isso. Nós construímos catedrais enormes, instalamos sistemas de som, projetamos palcos iluminados e tudo isso pode ser bom. Mas a fé que move montanhas nasceu num espaço onde cabiam 10 pessoas sentadas no chão. E o homem que disse ser o pão da vida tinha fumaça na roupa e pó nos pés quando dizia isso. A casa onde você vive hoje, seja ela grande ou pequena, rica ou humilde, carrega uma herança que vai além da arquitetura. Cada vez que você abre a porta para alguém que a sociedade prefere ignorar, você está repetindo um gesto que Pedro repetiu. Cada vez que a sua mesa recebe quem outros excluem, você está usando a linguagem que Jesus usou para dizer que o reino de Deus não tem lista de espera. Antes de finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa que quero muito ler nos comentários.
Tem alguma pessoa na sua vida que você tem dificuldade de receber? Na sua casa, na sua mesa real? Não precisa dar nomes. Mas, se essa história tocou em algo concreto, me conta, porque a resposta honesta a essa pergunta pode ser o começo de algo importante. Se esse conteúdo fez você enxergar o Evangelho com olhos diferentes, compartilha com alguém que você conhece que está buscando uma fé mais real, menos de vitral e mais de pedra basáltica. Alguém que precisa saber que Jesus não nasceu num palácio e nunca prometeu que a fé seria diferente.